Hoje, Dia Internacional da Cardiopatia Congênita. E que doença cardíaca é essa? A doença cardíaca que pode afetar cerca de 1 em cada 100 crianças, segundo dados do American Heart Association. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, nascem em torno de 23 mil crianças com esses problemas cardíacos. Dessas, em torno de 80% vão precisar de alguma cirurgia cardíaca durante essa evolução. Vamos saber mais a respeito? Aliás, nesse dia tão apropriado? Para tanto, temos em nossos estúdios a presença do Dr. André Sotero, ele que é cardiopediatra e especialista no assunto. Dr. André, bem-vindo. Tudo bem, doutor? Prazer em revê-lo. Tudo certinho contigo? Prazer enorme, meu. Vamos definir então que doença é essa, doutor? Então, é importante que a gente esclareça para a população o seguinte: ninguém questiona a importância de se fazer um pré-natal, não é inquestionável. Mas se a gente faz a pergunta, e eu digo para o paciente, vai na internet, no Google, e pesquisa como órgão isolado qual é a doença mais frequente de uma gestação. Resposta: a má formação do coração. Olha. É por isso que não se admite hoje, com toda a tecnologia, que o coração seja um órgão esquecido. Eu sempre falo para os pacientes, hoje você tem o teste do pezinho, da linguinha, da bochechinha, durante os exames de ultrassom, o obstétrico convencional, o morfológico, a translucência nucal, mas não se admite essa palavra que um órgão com a importância do coração ele seja esquecido. Doença congênita é aquela que a gente nasce com. Então, você falou, foi muito feliz em lembrar que é 1%, mas eu digo, é 1% das crianças que nascem intraútero, o número de alterações no coração, segundo a literatura mundial, é em torno de 5%. É muita coisa. Sim. E eu sempre lembro que, voltando ao teste do pezinho, que é importante, mas a doença cardíaca como órgão também isolado, a doença cardíaca é 40 vezes mais frequente do que a doença mais comum que a gente vê com o teste do pezinho, com a diferença muito maior. Também pesquisando na literatura, a gente comprova que metade das crianças, dos fetos que vão a óbito, eles têm uma cardiopatia. Eu não estou dizendo que a má formação do coração é a causa direta do óbito de metade dos fetos, não é isso. Mas metade deles tem doença no coração. E se a gente faz o diagnóstico no tempo correto, hoje em dia já são feitas intervenções dentro do útero. E quando você não pode fazer uma intervenção dentro do útero, você acompanha o bebê e às vezes você diz, olha mãe, não dá para a gente esperar 9 meses, 8 meses e você antecipa o parto. E outras vezes você programa aonde você quer que o bebê nasça. Como você falou, boa parte vai precisar de tratamento cirúrgico. Sim. Então você pode escolher a cidade e o cirurgião que você quer que opere o seu filho. Então é assim, né, que o mundo, tido de primeiro, né, de primeiro mundo, os países de primeiro mundo, eles têm evoluído em relação ao cuidado da criança. Isso aumenta, diminui a mortalidade da criança e muitas vezes da mãe também. E tem como saber o que causa exatamente essa doença que você afirma sendo congênita? A criança nasceu com essa doença? Então, essa sua pergunta me dá uma oportunidade muito grande de lembrar o seguinte. Muitas pessoas acham que o coração do feto ele deve ser avaliado apenas se a mãe for hipertensa, se tiver doença hormonal, se na família tiver uma doença cardíaca. Não é assim. 80% das crianças que nascem com o coração mal formado não tem nenhum fator de risco. Se a gente for esperar para fazer a avaliação da criança pelo exame, que é o ecocardiograma fetal, um exame feito pelo especialista para olhar o coração em detalhes. E o melhor período é entre 22 e 26 semanas. Você tem as melhores imagens e você tem tempo para programar um tratamento. Então, esse é o caminho, né, para a gente salvar a vida de pessoas. Então tem como diagnosticar essas cardiopatias por antecipação? Sim, tem como diagnosticar. Foi por isso que há mais de 30 anos, né, a medicina criou esse exame específico, que é feito por um especialista, ecocardiograma fetal. Ecocardiograma fetal. Aí não tem erro, você vai saber através desse exame todo o quadro do coraçãozinho do bebê. Todo o quadro do coração do bebê. Então, e aquilo que muitas vezes seria uma urgência, né, a criança nasceu e você não sabia, está tudo programado. Então, em alguns casos você precisa de uma medicação especial, que nem sempre você tem, você compra. Outros, como eu falei, você tem
toda uma estrutura preparada para receber esse bebê com alguma doença, né? A equipe de cardiologista, de pediatras, do cirurgião cardíaco, a enfermagem, e isso a gente tem conseguido, né, nessa luta de algumas décadas em Sergipe. Eu acho que Sergipe hoje deve se orgulhar da qualidade que tem do serviço de neonatologia, né? Não só o serviço de cardiologia, porque o cardiologista com o diagnóstico, sem uma boa equipe de pediatras, o neonatologista, é o pediatra que recebe a criança ao nascer, ele fica tudo muito limitado. Você precisa de toda essa estrutura, inclusive no serviço público a gente tem, entendeu, Sérgio? Sim. Eu trabalho na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, é sempre a oportunidade de falar, de agradecer a dedicação dos colegas, agradecer tudo que a gente tem feito em conjunto, como também no serviço privado. O que a gente precisa realmente avançar na área pública é no diagnóstico desses casos. A gente tem diagnósticos hoje, eu diria que a maioria dos casos hoje, das pessoas que têm convênio ou que pagam, têm condições de pagar um exame particular, a gente tem feito o diagnóstico em Aracaju. Aracaju tem se destacado em relação a isso. Mas, infelizmente, no serviço público a gente ainda não tem. Né? Mas, da mesma maneira que eu disse para você, que a gente melhorou muito a qualidade da assistência do usuário do SUS na maternidade, que eu digo, a Nossa Senhora de Lourdes é uma maternidade de referência, que tem boa equipe, que tem bons equipamentos, a gente ainda está pecando no diagnóstico antes. Então, nesse serviço público, a gente tem ainda essas surpresas desagradáveis, independente da gravidade. Existem casos que são simples, eu sempre digo. A gente tem que valorizar muito o lado emocional da família. Então, eu digo uma coisa que é ainda constrangedora para mim, com todos esses anos, né, mais de quase 35 anos trabalhando nessa área, é quando eu chego para uma família para dizer, olha, mãe, é uma cardiopatia simples, o seu bebê vai ficar bem. Você sabe que ao nascer, a cabeça de pai e mãe é diferente. Então, eu sei que o maior a destreza que eu tenho em conduzir essa informação, as famílias entram em pânico. Muita então, sutileza, né, É doutor, muita sutileza. momento. Parece que você está estragando assim, os sonhos de alguém. Né? E está se tratando também do coração, né? Então é compreensível. Essa parte emocional é muito importante a gente dizer, porque você tem a gestação para você se preparar para aquilo. Perfeito. Só rapidamente mesmo para a gente fechar, sabemos o diagnóstico, tem tratamento, tem cura, o seu trabalho extraordinário, eu fico imaginando, né, como eu falei, a sutileza, como ele é bonito, né? Só te perguntar a respeito de prevenção. Tem prevenção, doutor André? Eu acho que em relação à cardiopatia congênita, existem algumas coisas que a gente sabe que podem causar uma má formação. Eu digo, principalmente, o período que a gente tem é o período que a gente chama embriológico, é o período da gestação onde os órgãos estão sendo formados. Então, em 9, 10 semanas, Sérgio, o coração está completo, está todo perfeito. Então, infelizmente, a gente sabe que até medicamentos que são inocentes, né, teoricamente inocentes, eles podem causar essa má formação. Então, como eu falo, essas primeiras semanas são muito importantes. Uso de medicamentos, infelizmente tentativas de aborto, doenças genéticas, né? Eu digo, metade das crianças que têm uma síndrome genética tem uma cardiopatia congênita. Então, mas a gente tem que investir cada vez mais no diagnóstico pelo eco fetal, e hoje a gente fala até do eco fetal precoce. Né? Em alguns casos você pode fazer o diagnóstico pelo exame via transvaginal entre 12 e 14 semanas. É isso que a gente, no mundo inteiro, a gente está sendo treinado, né, para repassar essa informação para a população. Casos específicos, você pode fazer o diagnóstico nesse período. Monitorando sempre a saúde da mamãe, que é tão importante. Sempre. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom revê-lo, muito obrigado por todas as informações. Feliz pela oportunidade de falar de um assunto que eu tenho muita paixão na minha vida, como eu digo, é a razão do meu existir até hoje. Muito obrigado. E no Dia Internacional, né, da conscientização da cardiopatia congênita. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez.